loja de eletrodomésticos na zona sul de São Paulo. Um assalto. Uma sentença. 7 anos e meio de prisão. Um único acusado. Wellington de Lima Soares, 28 anos. Esta é a batalha entre o céu e o inferno. A luta de um homem em busca de liberdade. A vitória de um brasileiro em nome da justiça. Eu não falei que eu ia te tirar de lá. Eu não prometi pra você. 1 ano e 2 meses atrás das grades. E o Wellington está livre. De volta ao convívio da família, dos amigos. Fim de um pesadelo. Mas para chegar a estas cenas felizes, Wellington percorre corredores frios e celas escuras. 14 meses preso. Qual o peso do carimbo criminoso? A palavra é forte, né? Criminoso. Eu não sou criminoso, não. Igual veio detalhado que eu era periculoso, que eu tinha que me manter fora do convívio social, que eu não era apto a viver com a sociedade. Vila Joaniza, extremo da zona sul de São Paulo. Uma loja sem fachada, com produtos de todos os tipos. Esse é o local. O relógio da câmera de segurança marca 13 horas e 24 minutos. Bandidos armados entram na loja e anunciam um assalto. Um carro manobra na calçada. 1 minuto depois, os assaltantes saem com aparelhos de televisão e deixam a loja. 4 dias depois do assalto, Wellington é preso. O dono da loja e mais 2 funcionários o reconhecem como sendo um dos assaltantes. 4 meses depois de preso, vem a condenação. 7 anos e meio. Nesses tempos, para a justiça, ele é considerado culpado. Para a família e para ele próprio, mais um caso de erro judiciário. Mais um caso em que um rapaz pobre da periferia paga por um crime que não cometeu. No dia e hora do assalto, Wellington estava acompanhando a mãe em um atendimento médico neste hospital de Caieiras. Sábado 7 de abril de 2012. Wellington traz sua mãe para este hospital de Caieiras. Ela apresenta um quadro de acidente vascular cerebral. Segundo o registro do médico que atendeu a mãe dele, Wellington chegou ao hospital às 12h50. A única prova da defesa de Wellington são essas 2 declarações. O médico e o enfermeiro atestam que ele estava acompanhando a mãe durante todo o dia 7 de abril, o dia do assalto. Mas o promotor entende que Wellington teria tempo suficiente para sair de Caieiras, ir até a Vila Joaniza, realizar o assalto e retornar ao hospital. Um trajeto de 96 quilômetros. Eu, mais do que ninguém, tenho a certeza absoluta da inocência dele, porque a gente ficou no hospital o tempo todo, então não havia a menor possibilidade dele ter saído e feito esse assalto, porque eu estava com ele. Estamos no Hospital de Clínicas de Caieiras. Atenção, agora cada minuto é muito importante. O relógio marca pontualmente 12h50 da tarde. Vamos reconstituir o trajeto de um ponto ao outro. Será que o Wellington teria tempo suficiente para deixar a mãe aqui, às 12h50, e ir até a loja que fica na Zona Sul e cometer o assalto a 1h20 da tarde? É o que vamos descobrir. 1h08, estamos no Rodoanel em ritmo acelerado em direção à zona sul da cidade de São Paulo.
deixando a rodovia Castelo Branco e entrando na Marginal Pinheiros. Horário 1h15 da tarde. O trânsito flui muito bem. 1h20 da tarde, horário em que, teoricamente, o Wellington deveria estar assaltando a loja na Zona Sul. Mas nós ainda estamos aqui, na Marginal Pinheiros, distantes da loja assaltada. Estamos entrando em Vila Joaniza, bairro onde fica a loja assaltada. 1h36 da tarde. Estamos nos aproximando da loja de eletrodomésticos que foi assaltada. Aqui está a loja, exatamente aqui. Horário 1h40 da tarde. Portanto, 20 minutos depois do horário em que, teoricamente, o Wellington deveria estar assaltando a loja. Esta é a loja de eletrodomésticos em Vila Joaniza, um lugar movimentado, ainda mais no início de tarde de sábado. E esta é a câmera de segurança que estava funcionando naquele dia. O que de fato aconteceu em 7 de abril de 2012? Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, a saga de um homem entre o céu e o inferno. Em um relato repleto de emoções, os caminhos tortuosos de um brasileiro para provar sua inocência. Ele se chama Wellington, mas poderia se chamar José ou João. Em um sistema de justiça que muitas vezes não funciona como deveria, ele luta para conquistar a liberdade. Uma batalha árdua para mostrar que não cometeu o crime do qual é acusado. Preso por 1 ano e 2 meses, ele teve a condenação anulada depois que nós revelamos sua história. Sua busca desenfreada é o que você vai ver a partir de agora. Aqui Roberto Cabrini e este é o Conexão Repórter de hoje. No dia do assalto, um dos donos está presente, o outro não. O que presenciou a ação não quer gravar entrevista, mas ele reconhece o Wellington como sendo um dos assaltantes. A funcionária arrolada como testemunha no processo reconhece o Wellington na delegacia. Ela concorda em dar entrevista sem ser identificada. Foi essa pessoa que você está vendo no assalto? Você tem certeza ou você acredita que seja? Eu vi ele assim, de relance, porque ele mandou a gente virar, só que eu vi ele estava do lado de fora e mandando pegar os tablets de dentro da loja. O dia que você foi no fórum, você tinha certeza absoluta? Era ele mesmo. Esse daqui, ó. O nariz dele aqui. Como é que foi o assalto? O que entrou mandou a gente virar o rosto pra parede. Só que tinha outros do lado de fora. No entanto, esse daí que eu falei que tem o nariz assim, tava do lado de fora. Agora preste atenção. A funcionária olha as fotos e parece não perceber que se trata da mesma pessoa, Wellington. Ela aponta ao rapaz que teria feito o assalto como se as fotografias fossem de pessoas diferentes. Ela admite. Não tem certeza total em seu reconhecimento. Fala em 70% de certeza. E essa pessoa que você viu, você acha que é exatamente esse rapaz aqui? Você tem certeza? Eu não tenho certeza, mas essa parte aqui é toda dele. De 0 a 100, quanto de certeza? 70%. Esta é a delegacia que investigou o assalto. O delegado do caso diz que prefere não se manifestar. Alega não se lembrar dos detalhes. Tivemos acesso ao inquérito policial que foi a base da condenação de Wellington. Ele foi indiciado por roubo qualificado. A placa do carro, o reconhecimento pelo dono da loja e mais 2 funcionários
foram as provas apresentadas no inquérito que culminaram na prisão preventiva de Wellington e depois em sua condenação. Levamos as imagens do assalto, as fotos de Wellington e do carro dele para este perito forense analisar. O laudo serviu de base para a defesa e foi conclusivo. Não é o carro do Wellington, isso não há nenhuma dúvida. O Wellington não é a pessoa que aparece nas imagens durante o assalto. Realmente não é. Vamos entender os pontos que levam o perito a esta conclusão. O carro do assalto é de 2006, o dele é de 2007. As cores são parecidas também, mas um é tom metálico e o outro não é metálico. A gente vê nitidamente que um carro é de São Paulo e outro carro não é de São Paulo pelos selos da Controlar. Isso é bastante conclusivo. Então, os carros realmente são diferentes. Não há como dizer ou afirmar, ou supostamente afirmar, que o carro do Wellington participou do assalto. Pela minha análise, o Wellington não é nenhum dos garotos que participaram do assalto. Os assaltantes parecem ter menos idade, parecem ser mais jovens do que o Wellington. Só que eu tive a possibilidade de examinar a foto dele e ver as fotos do assalto. Infelizmente, a vítima que foi roubada não teve esse tempo. Wellington era gerente desta loja que fica num shopping da Grande São Paulo. Sempre foi um bom profissional, sempre exerceu funções de altíssima confiabilidade. Ele cuidava de entrada, saída de dinheiro, entrada, saída de mercadoria. Vamos lá? Sexta-feira é o dia da semana que a família de Wellington nunca vai esquecer. É justamente nesse dia que eles preparam a comida que levam para a visita de sábado. Vou preparar o café. O café vai pro presídio. Eu devia estar preparando aqui agora um churrasco para nós. Não um café para ele passar a noite inteira naquela tristeza lá. Toda sexta-feira, segunda-feira, isso é um calvário. Tava com planos para casar e sabe o que dói mais ainda? É saber que mesmo ele estando lá, ele ainda pensa, ele ainda fala disso, entendeu? Quase todas as cartas que ele manda, ele fala disso. Já é 11h05. A gente tá atrasado já. E a gente já tá saindo pra mais uma rotina de estar visitando o Wellington no CDP de Diadema. Vai que Deus. Vai que Deus. É hora de seguir para o Centro de Detenção Provisória de Diadema, na Grande São Paulo. Agora é 1h20, então é de sexta para sábado e estamos aguardando aí, né? Madrugada gelada, frio pra caramba, pra poder realmente dar ver meu irmão, poder dar um abraço nele, saber como que foi a semana, levar as notícias da família. Novembro de 2012. Wellington está preso há 7 meses. É quando o Conexão Repórter tem acesso ao interior do Centro de Detenção Provisória em Diadema. Algemado e bem mais magro, ele dá entrevista. Às vezes, quando eu vou dormir, eu fico pensando por que aconteceu isso, qual que é o sentido disso tudo. Não tenho resposta, mas eu fico achando assim que é um propósito de Deus mesmo, que é para quem é forte. Porque tem vezes também que eu acho que eu vou enlouquecer, ficar louco. Enfim, onde eu acho mais força mesmo é na leitura. Eu leio a Bíblia todos os dias, oração.
Eu penso na minha família também, sempre. E aqui é o principal de tudo isso, que está me ajudando muito. Enfim, é um lugar difícil, triste e doloroso esse lugar. Quando vai chegando um dia de visita, uma sexta-feira assim, ou num sábado, que eu fico imaginando minha família aí na porta, essas coisas mexe bastante. É aí que eu falo que tem que ser forte mesmo. Minha família tá presa comigo, na verdade. Agora são 20 para as 2, estamos saindo para buscar o Wellington. Graças a Deus foi absolvido. Não é uma sexta-feira e é uma quinta para esquecer. Todas as sextas a gente ia para lá. Agora é para trazer ele para casa, né? Trazer de vez. Até a penitenciária de Reginópolis são 400 quilômetros. 4 horas de viagem. Mas desta vez... quilômetros para nós não faz diferença, não. Hoje a gente está muito feliz. Eles aguarda que estamos chegando. A um passo fora das grades, Wellington ainda tem um obstáculo a transpor. O alvará de soltura precisa chegar para que os portões possam, enfim, se abrir. Do lado de fora, a espera parece sem fim. Chegamos aqui às 6 horas da manhã, entendeu? E até agora é 9h50 e o alvará dele ainda não chegou aqui. 3h30 da tarde. Wellington finalmente é liberado. Ele está saindo. Ele caminha em direção ao sonho de liberdade. Elaine, a noiva, custa a acreditar. Agora aqui a gente está mostrando a hora de saída do Wellington. Prisão. O que importa é que ele saiu de cabeça erguida e feliz. A justiça ela é tarda, mas não falha. Hoje o nosso primo está em liberdade. Está aqui, ó, inteiro, para toda a família e os amigos. Esse é o melhor momento da nossa vida. A gente está muito feliz por todo esse momento. Agora, justamente às 4 horas da tarde, estaremos saindo daqui de Reginópolis para São Paulo. Galera! Fica tranquilo aí que acabou. Chegar em casa eu vou dar um beijo de vocês aí. Tá bom? Tá, tchau. Wellington foi absolvido porque a justiça acatou o apelo da defesa em que se questionava a fragilidade das provas. A decisão dos desembargadores tem como base o artigo 386, inciso 7º, do processo penal, que diz o seguinte: o juiz absolverá o réu desde que reconheça não existir prova suficiente para a condenação. O Ministério Público deve recorrer da decisão. Wellington chega para a entrevista acompanhado da noiva Elaine. Que tipo de pessoa você é, Wellington? Pessoa comunicativa, extrovertida, procuro conhecer novos desafios, amigo de todo mundo. Muitas vezes me emociono com coisas que tocam o coração assim, eu sou emocional. Você seria capaz de cometer um crime? Seria capaz de roubar? Não seria capaz, até mesmo pela minha
pelo meu crescimento, pela educação que eu tive com meus pais, com a minha família inteira, não é da minha índole. Que tipo de família você tem? Como na maioria das famílias, vem de origem pobre, trabalhadora. 11 de abril de 2012, o que essa data significa para você? 11 de abril de 2012 foi uma data que marcou, que vai marcar, que vai ficar parte da minha vida. Foi uma data que eu fui preso. Seu mundo caiu nesse dia? Meu mundo caiu porque é uma outra realidade, né? É um choque ali psicológico. Tenta entender, não consegue. Wellington, você foi acusado de roubar uma loja de eletrodomésticos na Zona Sul. Você cometeu esse crime? Não cometi o crime. Em hipótese alguma? Em hipótese alguma. Por que você foi acusado de roubar aquela loja? É devido à placa do meu carro, que foi fruto de uma clonagem, né? Wellington, você foi reconhecido por 3 vítimas. Como é que você recebeu isso? Fiquei assustado, porque não tem como eu tá em 2 lugares ao mesmo tempo e a vítima ali tá falando que é eu, que é meu carro. Essas são as imagens que também foram usadas para incriminar o Wellington. Foram captadas pelo circuito interno da loja e aceitas pelo juiz como uma das provas. O Wellington seria um dos assaltantes que aparecem no vídeo. Wellington, você conhece essas imagens? Foram as imagens supostamente usadas para me incriminar. Pelo reconhecimento, você seria um desses assaltantes? Isso. Segundo a palavra das vítimas, eu seria algum deles. Ou pelas vítimas, cada um falou que eu era um. Nem eles sabiam quem eu era. Descreve o que você está vendo aqui. E aí todo mundo em pânico, né? Um momento ali de desespero e a ação do crime ali que fizeram. Wellington, você foi reconhecido pelo dono da loja como sendo esse assaltante. Você tem consciência disso? Segundo o depoimento dele, ele fala que essa pessoa aí sou eu. Com toda a sua sinceridade, é você aqui? Não sou eu. Toda a sinceridade do mundo, toda a honestidade, caráter, não sou eu. Você acha essa pessoa parecida contigo? Nem um pouco. Tem um detalhe ali que foi usado e bem analisado, que ele carrega a arma com a mão esquerda, ele é canhoto. Eu manuseio, tenho mais agilidade com a mão direita. Minha mão direita é a que eu uso melhor. Dá pra confundir com você? Não dá pra confundir comigo. Por que você acha que foi reconhecido como sendo esse assaltante? Não tenho nem noção por que falou que foi eu. Eu creio que estavam querendo achar um culpado, devido ao carro ser o clone. Se não tivesse sido eu, o dono do meu carro, se tivesse sido uma outra pessoa, eles iam tentar incriminar qualquer outra pessoa. Mostramos as imagens para um dos maiores peritos do Brasil, Ricardo Molina. Ele reforça os pontos salientados pelo Tribunal de Justiça. Aqui ele não tem a... Então, aqui a gente vê fotos do carro já no pátio da polícia, ou seja, depois da apreensão. E o carro continua igual a como ele estava nas fotos antes do assalto. Então a gente teria que ter uma teoria muito rocambolesca para imaginar que ele mudou o carro para fazer o assalto e depois voltou o carro ao estado que ele existia antes do assalto. Porque está aqui o arranhão, estão aqui as rodas bem amassadas, com pintura velha, o pneu meio careca. E ele teria que ter dado uma reforma no carro para fazer o assalto e depois colocado o carro de novo no estado inicial, que é um pouco improvável. E essa pessoa que você viu, você acha que é exatamente esse rapaz aqui? Eu não tenho certeza, mas essa parte aqui é toda dele. De 0 a 100, quanto de certeza? 70%. Muitas vezes as pessoas identificam visualmente alguém, a vítima, por um detalhe. Então, por exemplo, ela vê o corte de cabelo e se ela vê alguém com o mesmo corte de cabelo, ela já automaticamente diz que é a mesma pessoa. Todos os estudos acadêmicos que já estudaram esse tipo de situação demonstram que o grau de acerto da vítima no reconhecimento visual é muito baixo, abaixo de 50%. Existe um acerto entre 30% e 40% no máximo.
A maioria é erro. A pessoa indica a pessoa errada. Quando uma funcionária da loja afirmou que você seria esse assaltante aqui, que nesta imagem aparece usando uma meia no rosto, mas ela teria te reconhecido pelo nariz. É você aqui? Não sou eu, não. E não tem nem como falar que é eu, justamente pela touca que tá cobrindo totalmente o rosto ali do rapaz ali. Aí a gente tem a proporção do tamanho do erro, né? O dono da loja afirma que você é essa pessoa aqui. Totalmente equivocado. Se fosse você, você admitiria? Eu admitiria. Se tivesse sido eu. Por que você acha que o seu noivo foi acusado? No reconhecimento, eles não fizeram reconhecimento com meninos novos. O reconhecimento foi ele, um senhor e um homem barbudo. Hoje em dia, os meninos se vestem quase todos iguais. Com roupas de surf, tudo bem parecido. Usam boné, tudo. E era como pareciam os assaltantes. Uma coisa que a polícia brasileira, infelizmente, não faz. Ela normalmente chega para o acusado e fala assim: olha, nós já sabemos quem é, basta você confirmar. O acusado entra na sala de identificação com a preconcepção de que o acusado que um daqueles é o culpado. Então ela vai escolher quem? Aquele que for mais parecido, né? Então não se pode botar um negro, um japonês e o acusado, porque aí é claro que qualquer um que destoe dos demais e que seja parecido com aquela pessoa que a vítima viu vai ser indicada. Esse reconhecimento não vale nada. Essa que é a verdade. Esse é o melhor momento da nossa vida. A justiça ela é tarda, mas não falha. Hoje o nosso primo está em liberdade. Está aqui, ó, inteiro, para toda a família e os amigos. Como é que foi para você a imagem do portão se abrindo? A imagem dos portões se abrindo foi uma imagem inexplicável, né? Que se até então o que estava passando por mim ali era só portão fechando, isso aqui fechando, tudo fechado, e de repente você vê um portão imenso, gigante daquele se abrindo, é uma sensação de alívio, de verdadeiramente de liberdade, uma sensação inexplicável que eu fiquei ainda flutuando. Quando eu passei do portão, parecia que eu estava caindo em algum lugar, eu estava meio atordoado ainda. O que é a liberdade para você? É uma palavra que vai me acompanhar pro resto da minha vida, que eu não sabia o sentido dela toda, agora eu sei. Dentro da prisão, você entrou em desespero? Entrei muitas vezes em desespero, que eu não conseguia segurar meu choro de madrugada mesmo. Do nada acordava assustado, com pesadelo, com barulho dos guardas batendo a chave, me bater na grade. Até hoje, assim, eu às vezes ainda acho que eu tô naquele lugar, porque como a gente conversava lá, a gente sai da cadeia, porém a cadeia não sai de você. Wellington, você ainda teme voltar à prisão? Eu tenho medo, sim, claro que eu tenho medo. Até mesmo por eu já ter passado, eu posso estar, não sei, até mesmo numa blitz de rotina aí, algum órgão aí, sei lá. Nessa situação, eu tenho muito medo, sim, claro que eu tenho. Você vai ver a seguir. Família, é isso daí que vocês estão vendo, os amigos, é isso aí que vocês estão vendo mesmo. A justiça tarda, não falha. Que aí 1 ano e 2 meses. Longe disso aqui tudo. Ele não fez nada. Não pegou nada de ninguém, não foi para lugar nenhum atrás de nada, e aconteceu o que aconteceu com ele. Eu acho que foi mais do que uma injustiça. O que doía mais, a prisão em si ou a injustiça? Já, aqui no Conexão Repórter.
o céu e o inferno. A saga de um homem em busca de sua liberdade. De provar sua inocência. Depois de ficar 1 ano e 2 meses preso, Wellington finalmente está de volta. Feliz. Graças a Deus. Melhor agora. O abraço mais esperado é o da mãe, Dona Maura. Esse é o primeiro encontro desde que o Wellington foi preso. Por problemas de saúde, ela nunca pôde visitar o filho. A volta do meu filho para casa é uma vitória para mim, é muita emoção. É um dia muito feliz, muito mesmo. Eu agradeço muito a Deus que está de volta para mim, dá tanta força, porque foi muito sofrimento. O que eu tô sentindo agora eu não consigo explicar. Eu sei o que é, mas não consigo decifrar. A justiça tarda, não falha. Fiquei aí 1 ano e 2 meses longe disso aqui tudo. Eu não tenho mais lágrimas, acho que secou hoje, acabou. Não tem mais pra onde chorar, né? Com o sobrinho Rafael no colo, Wellington parece não acreditar que está livre. Nossa, que saudade de casa. Esse menininho aqui, meu, vai fazer quase 1 ano, eu não conhecia. Fui conhecer há 2 semanas atrás e a gente até tava brincando que ele era o amuleto da sorte que a gente falou. Quem sabe ele ir no Libera lá. E foi o que aconteceu. Esse aqui foi o amuletinho da sorte. Família. A avó de Wellington relembra o sofrimento da família. O que o Wellington passou foi mais do que uma injustiça. Para mim foi. Porque ele não fez nada, não pegou nada de ninguém, não foi para lugar nenhum atrás de nada. E aconteceu o que aconteceu com ele. Eu acho que foi mais do que uma injustiça. Wellington, você perdoa a justiça brasileira por esses dias na prisão? Perdoar a justiça brasileira, eu creio ali que o nome justiça ele existe sim. Porém, são pessoas incompetentes, não todos, mas tem uma parte ali incapacitadas que estão ali naquele lugar para exercer esse tipo de função. Criei um homem, não criei bandido não, aqui é outra aqui também, a outra minha filha aqui, ó. Qual é a pior imagem que você tem da prisão? Eu acho que é as grades mesmo, que o que mexe mais, o barulho delas é um negócio assustador. Chorava? Eu chorava muito. Às vezes eu não tava chorando de cair lágrima, mas por dentro tava sem controle mesmo, com o pensamento lá fora e o pensamento na família. Os companheiros de futebol nunca duvidaram da inocência de Wellington. Moleque, firme forte aí, ó. Sempre acreditaram numa virada do destino. Sonhavam com um amigo fora da prisão. Quando é que vocês se conheceram? No shopping. Eu não trabalho no shopping center. A gente se conheceu no shopping em março. Amor à primeira vista?
À primeira vista eu não sei, mas... Foi por causa das canelas. Foi ali. A gente se simpatizou um com o outro ali. Quanto tempo de namoro? 6 anos. Então, noivado. Como é que foi para vocês viver tudo isso? Foi difícil. Uma situação que a gente nunca pensou em passar, né? É difícil essa situação. Você imagina um lugar, aí você pensa assim, eu nunca vou para aquele lugar, né? Porque eu namoro um menino direito, um menino que trabalha, a gente não faz por onde tá naquele lugar. E aí quando você vê a situação que você tá no lugar, você fala, o que eu tô fazendo aqui? Uma definição de vocês para as palavras que eu vou citar agora. Liberdade. Uma sensação única, sem explicação. E não tem valor. Prisão. Desespero, depressão, medo, terror. Justiça. Ela existe, porém tá engateando. Injustiça. Foi o que a gente viveu. Você vai ver a seguir. Hoje, quando você quis prazer Wellington, um homem inocente que ficou preso injustamente, o que passa pela sua cabeça? Você acha que algum dia vai dar para superar isso? Já já. Aqui no Conexão Repórter. Entre o céu e o inferno. A saga de um homem em busca de sua liberdade. De provar sua inocência. Qual é a dor da injustiça? É uma dor forte, é uma dor que parece que é para sempre, é uma dor que eu nunca tinha sentido, é uma dor que machuca muito e machucou. Você tem consciência que tudo indicava que nesse instante que nós estamos conversando, você deveria estar ainda na prisão? Agora eu fico pensando muito nisso ainda. Hoje eu tenho que levantar a mão para os céus, né, que eu tô aqui falando o que aconteceu comigo, passando, né, uma experiência de vida ali, uma situação desagradável, chata, ruim, e que possa servir de exemplo para outras pessoas aí, para pessoas competentes aí, cargos superiores, para estar dando uma analisada melhor em muitas situações, né? Para Wellington, a liberdade agora tem outro sabor. Um gosto de vitória, de quem foi ao fundo do inferno e conseguiu escapar. Hoje, quando você quis prazer Wellington, um homem inocente que ficou preso injustamente, o que passa pela sua cabeça? Passa uma sensação de renovação, uma sensação de dever cumprido, que eu consegui, que eu lutei, que eu superei. É um exemplo, né? Até para outras pessoas que estão, sei lá, às vezes passando por uma situação difícil, olhar para uma história dessa e ver que não acabou, por mais difícil que ela seja. Vai conseguir? Você acha que algum dia vai dar para superar isso? Olha, eu vou falar que é difícil. Faz pouco tempo que ele tá aqui fora, mas às vezes a gente olha um pro outro assim e fala, nossa, eu não acredito. E com tudo isso daí você amadurece bastante. E você aprende a dar valor a cada detalhe. Aí você aprende que um presente não é tão importante quanto uma carta. Você aprende que palavras, quando a gente sente vontade de falar, a gente tem que falar na hora. A gente não pode deixar para aqui 10 minutos. No dia que eu fiquei sabendo que ele tinha sido preso, ele tinha me ligado quase 10 vezes e eu não atendi. Nenhuma das vezes. Estava trabalhando. E eu pensava que seria só uma coisa normal. Uma ligação normal. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria deixado ele ir. Você se considera um injustiçado? Considero injustiçado, sim. Considero, porque você passar por uma situação dessa, sabendo que não foi você, é difícil, né? Então,
além de injustiçado, é impunidade, é incompetência. Você acompanhou as reportagens do Conexão Repórter? Eu acompanhei do CDP. E você recebeu essas reportagens como uma esperança? Nossa, ali foi um passo bem grande. O conteúdo me ajudou muito. Eu creio que se não tivesse sido ali uma parcela do conteúdo da reportagem, poderiam restar dúvidas ainda, poderiam não existir provas concretas de que realmente não tinha sido eu. Qual foi o peso da reportagem do Conexão Repórter nessa sua libertação? Se eu não tivesse ido pro programa, não tivesse passado a minha história no programa, eu estaria lá até hoje. Você vê no seu caso um exemplo de como o jornalismo pode lutar contra injustiças? Eu vejo no meu caso sim, porque eu fui inocente, eu sou inocente, né? O jornalismo é uma válvula de escape para pessoas assim como eu, que não tinha como falar ali, não tinha como... Porque até então você falando é uma coisa e o peso do jornalismo, da reportagem, da mídia é uma outra coisa. Pela ética, pela disciplina ali do jornalismo, não iria estar mostrando mentira, não ia estar mostrando conversas aí à toa. Enfim, tem um peso muito forte sim o jornalismo. Conexão Repórter é sucesso, é ética, é disciplina, é responsabilidade, comprometimento. Tem a missão, né, de mostrar a verdade. Obrigado por tudo, mano. Te amo, tá? Não esquece. Eu não falei que eu ia te tirar de lá. Eu não prometi pra você. Lembra quando eu te prometi a primeira vez que eu tive lá? Lembra? Calma, tá? Acabou. E agora, o que vem pra vocês? Agora a gente prepara nosso futuro, né? A gente conversava muito lá dentro, lá de casar, de trabalhar, e é o que a gente vai fazer agora. Colocar a cabeça no lugar. É um negócio que tá recente ainda. Em breve aí a gente tá pretendendo construir aí uns 2 cômodos aí. Minha da vitória, meu filho. Tá bem. Dá um abraço nos moleques aqui, ó. E aí, Bruno? Ô, Bruno, que da hora. Entendeu? Nós é nós. Você foi guerreiro demais, velho. A conquista de um sistema de justiça que jamais tenha falhas é irreal. Mas é exatamente a sua busca que vai moldar uma sociedade que procura ser menos desigual, mais democrática. Aqui, Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.